Então, como é que a gente pode dar esse ar de multidimensionalidade no nosso banco de dados? Claro que muito mais que isso. A gente está falando de uma planilha, uma tabela, mas agora a gente vai falar de um banco de dados que é composto por várias tabelas. Né? Sem contar que eu quero também dados históricos, dados temporais. Né? E o Data Warehouse abraça tudo isso daí. Então, como modelar o esquema no Data Warehouse? A parte da tarde vai ser praticamente só essa modelagem, né, do nosso Data Warehouse. Por isso que eu acredito que não tenha, quem veio para cá pelo menos não vai ter tarefa de casa. Né? Pelo menos essa vantagem vai ter. Né? Além de poder debater, tirar dúvida, porque modelagem é algo que parece ser fácil, mas na hora que a gente começa a fazer, a gente se depara com possibilidades. É ou não é? E se isso? E se fizer assim? E se fizer assado? Né? Porque não existe, praticamente não existe, mas praticamente não existe resposta errada em modelagem. Praticamente não existe, porque a melhor resposta normalmente para uma pergunta de modelagem é depende. Né? Professor, é melhor fazer assim ou assado? Depende. Né? Depende da intenção, muitas vezes, do que quer que seja modelado. Professor, mas não é melhor representar a data completa ou só o ano? Depende. Qual a frequência de atualização do Data Warehouse? É anual? É mensal? É diária? Né? Quer dizer, depende. Né? Então a gente vai ver esses impactos todos. Né? E, de maneira geral, quando a gente pensa em modelagem multidimensional, a gente tem uma hierarquia de atributos. Alguns atributos estão ligados. Por exemplo, vai ter tabelas que têm atributo cidade. Outra tabela tem atributo endereço. Outra tabela tem atributo região. Outra tabela tem atributo estado. Às vezes uma mesma tem vários atributos ligados a endereço. Então, quando a gente encontra casos assim, a gente precisa criar uma hierarquia. Por exemplo, olha, nos meus diversos bancos de dados, eu guardo do fornecedor informações de localização. Seja cidade, seja estado, seja região. Você percebe que aqui está numa ordem crescente? Né? A cidade está dentro do estado, o estado está dentro da região. Se for uma empresa multinacional, sei lá, país, seja lá o que for. Né? Então, é importante ter essa hierarquia, porque dependendo da abordagem de modelagem que a gente for utilizar, ela vai ser relevante. Tem uma abordagem chamada foco de neve, e é importante representar na ordem crescente desse jeito daí. Tá? Claro, a dimensão tempo, ela é obrigatória no Data Warehouse. E qual a granularidade do tempo? Né? Como representar o tempo? Vai depender de qual a frequência de atualização do meu Data Warehouse. Então, o dado, efetivamente, que eu quero tomar como base para apoiar minha decisão, não é a dimensão. Note que na nossa tabela, por isso eu fiz questão de colocar o exemplo simples da planilha antes dessa parte da explicação, para que a gente use como analogia, para fixar o conhecimento. Mas note qual é o dado que a gente usou, ou quais os dados que a gente usou na nossa tabela lá do LibreOffice. Vamos lá. Qual o dado relevante que tem aí? E quais são as dimensões? A gente tem aí uma tabela de uma turma, agora é uma turma só está filtrada turma A, que tem o resultado, aprovado, reprovado, seria o status civil, sexo e médias e máximas de notas. O que é dado e o que é dimensão? Vocês imaginam que seja? A média da nota e a nota máxima seriam dados. Seriam dados de verdade. E que seriam dimensões aqui? Maneiras de agrupar ou de ver esses dados. Por exemplo, aprovado e reprovado. Status. Isso aí é uma dimensão. Eu tenho as notas dos aprovados, as notas dos reprovados. Agora eu quero olhar só a turma A, beleza. Turma é outra dimensão. Se eu olhar aqui status, note que agora, né, como eu só filtrei só para a turma A, não mudou muita coisa. Mas mudou só a apresentação.
Aqui eu tenho Estado Civil e depois do agrupamento do Estado Civil, agrupamento com sexo. Então aqui eu tenho as duas dimensões. Então eu tenho dimensão Estado Civil, dimensão sexo, dimensão status, dimensão tudo. E os dados são a média de notas. O filtro pode ser utilizado tanto nas dimensões quanto nos dados também. É um filtro. Eu posso querer filtrar meu data warehouse só para mostrar as notas maiores do que 7, por exemplo. Aí vai mostrar a média dos aprovados, a média, percebe? Mas quando eu tenho uma visão 2D nesse caso, aí eu tenho uma visão bidimensional. No caso da warehouse, eu posso ter uma visão multidimensional. 3D, 4D, apesar de que não dá para imaginar um 4, 5D. Mas assim, multidimensional mesmo. E aí, associado a cada dimensão, existem fatos. Os fatos são os dados. Naquele caso ali, vem como fato a média de notas. É um fato. Guardando. A nota máxima de cada turno. É outro fato. Tá? Por exemplo, se eu estou num sistema de vendas, quais seriam fatos ligados à venda que poderiam me ajudar a tomar a decisão? Fatos. O fato é o dado. Por exemplo, quais dados coletivos de venda, lembrando que são dados de grupo, dados coletivos. O ticket médio, ou poderia ser a quantidade de produtos vendidos, quantidade vendida. Sei lá, receita. A quantidade de produtos vendidos naquele dia. A quantidade de produtos. Hoje, a gente vendeu uma diversidade de 37 produtos. O lucro talvez seria. O lucro poderia ser. Agora, quanto mais dados na tabela fatos, quanto mais fatos, mais espaço a gente vai precisar no banco de dados. E o Data Warehouse é um banco que pode ser custoso pela característica de não excluir dados. De demorar a excluir os dados. Dependendo da frequência de atualização dele, ele pode ser um lobo de recursos, principalmente de armazenamento. Mesma coisa no sistema de compras, sistema de sinistro, sei lá, um sistema de compra e venda. Então, o sinistro pode ser um produto que estragou, que rasgou, que estragou, choveu, sei lá, e eu tive que jogar fora parte do estoque, não sei. Então, isso é importante, cadastrar quais são os dados disso daí. Tudo que envolve dado, para apoiar a decisão, a gente chama de tabela fato. Então, aqui eu poderia ter 3 tabelas fato. Claro, depende do modelador. Tá, professor, se eu quiser colocar em uma só, com dados de venda, de compra, de sinistro, pode? Pode. Só não sei se é a melhor solução. Mas pode. Por que não sei se é a melhor solução? Sempre que eu vou carregar dados de venda, eu vou carregar também dados de compra e dados de sinistro. Se for assim, tá uma boa, tá na mesma tabela. A gente não se preocupa com normalização aqui em Data Warehouse. Está uma tabela só para rápida consumir. Agora, se o sinistro só atualiza de vez em quando, quer dizer, toda vez que eu vou colocar dados de venda, dados de compra, eu vou ter que colocar alguma coisa no sinistro, nem que seja 0. Então, eu vou ter desperdício a cada frequência de atualização, guardar mais zeros. O zero que está lá gastando espaço. Percebe? E aí é o trade-off. Aí a gente pode resolver separar uma tabela fato só para sinistro. Mas a gente vai ver como é essa relação das tabelas fato para as tabelas dimensão. Então aí é que está o X da questão, o segredo, que é simples, mas é uma sutileza importante do Data Warehouse. Então, fato são valores quantitativos. Curiosidade. No banco da Data Warehouse, eu posso quebrar uma tabela existente em outras? Pode. Você pode, porque você não vai alterar o banco de dados original. Você vai importar dele. Você tem a liberdade de fazer o que quiser. Agora, normalmente... Então, eu não posso alterar valores, mas eu posso deletar colunas. Pode. Normalmente, você deleta colunas. Você não representa tudo. Você representa só
uma amostra. Uma amostra que você considera mais relevante. Né? Daí tem o ganho de desempenho, né, nas consultas. Você já faz uma pré-filtragem dos dados. Quando eu tenho dados de vendas, quando eu considero tabela FAQ, quer dizer, a tabela FAQ da venda, eu tenho que me perguntar quais são os dados quantitativos relacionados à venda, como lucro, valor vendido, não a receita, digamos assim, a quantidade, etc., o que é relevante para a minha tomada de decisão. O que é relevante eu analisar do ponto de vista histórico dos dados. Né? E existem basicamente dois modelos de dados. Né? O modelo estrela e o modelo snowflakes, né? Flocos de neve. Então, se a gente pensar no modelo estrela, é o modelo mais simples que tem. É o mais simples do ponto de vista de implementação. Pode não ser o mais simples de entender, né? Do ponto de vista de manutenção, né? do modelo. Né? Mas assim, é o mais simples de se implementar. É o modelo estrela. Então, o modelo estrela ele é baseado na seguinte topologia, na seguinte ideia. Fato só conversa com dimensão. Dimensão só conversa com fato. É uma comunicação centralizada. O fato fica no centro e ele é quem liga a todas as dimensões. Pode olhar que a cardinalidade aqui é 1 para N. Né? Então, tabela fato está ligado a uma dimensão tempo. A tabela fato está ligada a uma dimensão do cliente, a uma dimensão loja, a uma dimensão produto. O produto pode ter vários fatos sobre ele. Tá certo? Então, é 1 para N, e eu tenho todos os dados da tabela fato centralizados na tabela fato. E, claro, além desses dados, uma chave estrangeira para cada uma das dimensões, para me permitir grupar por aquela dimensão depois, na minha consulta. Percebe? Então, eu tenho os dados aqui, todos os dados que eu já especifiquei em termos de fatos, né, de dados coletivos, dados agrupados, digamos assim, mas, além dos dados, eu também tenho ligação com todas as dimensões. Então, eu não tenho preocupação com normalização, então as dimensões desse modelo estrela, digamos assim, elas não são normalizadas, porque todo dado sobre loja, eu tenho que estar aqui nessa tabela loja. Se por acaso a loja tiver, sei lá, a loja ela tem um endereço, a tabela endereço, eu só digo o CEP, e a tabela endereço é quem calcula ou obtém os dados da localização. Sei lá. Mas agora, se é modelo estrela, eu tenho que trazer os dados de cidade, de estado, tudo para a minha tabela loja. Tá? Porque uma dimensão não conversa com outra dimensão. Só com fato. E essa nomenclatura, essa estrela, vem justamente dessa ideia de o fato é o que irradia ou liga a várias dimensões. Então, a ideia do nome estrela vem daí. A gente pode olhar aqui, por exemplo, ó, quais são os fatos envolvidos aí nessa tabela fato de venda. Quantos fatos tem catalogados aí? Esses dois atributos aqui, ó. Quantidade de produto e o valor total, a receita. Né? Então, receita e quantidade vendida. Então, são dois fatos. O restante é chave estrangeira. Chave estrangeira não conta. Né? Entra no relacionamento. Né? É a ligação com a dimensão. Então, a dimensão tempo é obrigatória no Data Warehouse. Se a dimensão tempo é obrigatória, normalmente ela até é trazida para a tabela fato, como um atributo da tabela fato. É uma possibilidade. Né? Não é regra, não é obrigado a fazer assim, mas é uma prática comum. O fato não tem que ter um tempo obrigatório, não? A dimensão tempo, sim. Mas aí ou você representa como uma tabela, dimensão, dependendo da granularidade do tempo, você pode ter uma tabela que tenha ano, mês, dia, estratificado. O calendário, né? Isso, um calendário, e a tabela fato pode ter uma chave estrangeira para essa tabela tempo. Daí. Né? Mas daí você também pode trazer um atributo, data ou ano, ou seja, para a tabela fato, que é o mais usual. Né?
Então, a tabela FATO referencia todas as dimensões com chaves estrangeiras e pode armazenar dados coletivos, né? Além de metadados. Então, quando eu me refiro a metadados, estou me referindo a dados fruto da migração de dados. Então, se eu tenho algum dado tácito, alguma informação tácita, olha, esse produto, eu fiz uma mineração, fiz uma pesquisa com meus clientes, né? E eu quero saber se esse produto está bem aceito ou não. Quer dizer, o cara tende a comprar de novo, ou quem comprou ele normalmente desiste, não compra mais. Né? Comprou só uma vez. Né? E na segunda compra já não comprou o mesmo produto. Quer dizer, o produto não agradou. Então, poderia ter metadados, dados qualitativos nesse sentido, né? Mas representados de forma quantitativa. Né? Quantos clientes comprariam de novo? Quantos clientes não comprariam de novo, por exemplo? Né? Ou dados fluxos de mineração de dados. Dados tácitos também. Então, a dimensão tempo tende a ser incorporada. E quando a gente pensa em um banco maior, a gente diz que cada tabela FATO vai estar ligada a algum dado market. Então, se eu tenho muitos dados de venda, muitos dados de compra, muitos dados de marketing, para saber qual campanha fez mais sucesso ou não, e etc. Então, a gente pode dizer que cada tabela FATO dessa representa um data mart. Então, essa é a nomenclatura que a gente utiliza. É um mini data warehouse. Tá? Então, o data mart é um mini data warehouse. Então, como permitir a gravação do histórico de dados? Como é que vocês acham que o data warehouse permite que eu tenha múltiplos inserts sobre o mesmo produto, na mesma loja, né? E não perca o dado anterior? Então, de cara, alguma coisa na tabela já chama a atenção. A chave primária não é a mesma do banco de dados transacional. E senão não poderia ter duas vezes o mesmo dado sobre o mesmo produto, relativo ao mesmo contexto. Percebe? Então, a chave primária de um data warehouse é diferente da chave primária do produto. Normalmente, a chave primária dos bancos transacionais, eles viram índices aqui no data warehouse. Então, em primeiro lugar, a chave primária vira um índice. Nem chave candidata é. Nem única ela é. Ela pode repetir. Então, ela vira um índice para poder agilizar o job, agilizar a consulta. Mas ela não vira um atributo único sequer. Tá? Então, a nova chave primária normalmente é automática, pega um ID incrementável e boa. Né? Essa é a chave primária mais usual. Ou faz uma chave composta. Mas normalmente o ID já é suficiente e utiliza-se ele. Né? E claro, né, a tabela FATO vai referenciar essa nova chave primária. Então, quando eu altero uma dimensão, né, a gente, quando altera um dado relativo a alguma dimensão, por exemplo, alterar uma dimensão, já que eu toquei nesse assunto, quando altera a dimensão, você faz o update. Ah, professor, mas você não podia fazer update em um data warehouse? A dimensão pode ser atualizada. A tabela FATO, não. A tabela FATO, ela guarda fatos históricos. Então, ela tem dados que não podem ser alterados, mas a dimensão pode, tá? Olha só como fica esse exemplo daqui. Se a gente olhar, esse aqui é um exemplo de um dos livros que eu referenciei aí na bibliografia. Aqui está o sistema de vendas, tá? Essa tabela FATO fica bem evidente que ela é a tabela FATO porque ela está centralizada, né? Na topologia estrela, né? Então, tudo que está ao redor são dimensões. Aqui a gente tem a dimensão da loja. Então, a loja, eu tenho um identificador da loja, eu sei que loja é e sei em qual cidade ela está. Eu tenho o produto que está sendo vendido, então eu tenho dados do produto, como ID, nome e o preço do produto. E eu tenho também o cliente, né? Foi desejado colocar nessa dimensão cliente. Vamos conversar um pouco sobre essa modelagem. Será que são boas dimensões que foram especificadas para um sistema de data warehouse para vendas? Quais são os dados da tabela FATO? Quais são os fatos? ANT,
AMD, ETI. isso. A quantidade seria a quantidade vendida, o TTY. O AMD é o amount, seria a receita. E o ID order. Isso, esse O order está colocando antes. Esse order, ele é como se fosse uma chave, né, da tabela, aqui. Agora, a chave primária É o índice. é o índice da tabela FADO. E a data, que seria a dimensão tempo, né, que também está aqui na tabela FADO, mas é a dimensão, tá? A dimensão tempo. Então, na verdade, nós temos chaves estrangeiras. O Custom ID, cadê o Customer? Aqui. O Product ID, tá aqui, e Store ID. Então, beleza. Então, 3 chaves estrangeiras e o resto é dado da tabela FADO, né? Com exceção da data, porque é uma dimensão foi incorporada. Mas, o que significa as dimensões? Quanto mais dimensões, a gente vai ter mais possibilidades de agrupamento. Beleza. Mas a gente vai ter que ter um cuidado que dependendo da granularidade da minha dimensão, eu vou ter muitos inserts nessa tabela FADO. Quantos inserts eu teria nessa tabela FADO por atualização? Por exemplo, se eu for atualizar diariamente, então por dia, quantos inserts eu teria? Eu tenho que ter dados estratificados para cada cliente, cada produto que o cliente comprou e para cada loja que o cliente comprou. Percebe que são muitos inserts que eu vou ter que ter. Por quê? Porque eu tenho dimensões de granularidade baixa. Quer dizer, para apoiar a decisão, eu preciso chegar à granularidade de conseguir agrupar por cliente. Para brincar, depende. Se for um sistema de marketing, pode ser que queira se guardar por cliente. Mas, de cara, eu não consideraria um cliente individual. O ID do cliente, o nome do cliente, o Joe. Eu quero saber o que o Joe comprou. O famoso Zé. É o Zé. O Joe é o famoso Zé. Eu quero saber o que o Zé comprou ou eu quero saber o que as pessoas que representam a coletividade dele comprou. Quer dizer, sei lá, um adolescente de 17 anos. Pronto, talvez seja mais interessante eu agrupar por faixa etária do cliente, não pelo zero. E também, como você falou, vai que você achando em marketing e o cara quisesse fazer algo específico para o zero. Aí pronto, aí depende. Realmente. Aí vai ter que pagar o preço. Né? É verdade. É verdade. E às vezes o cara não tem, é uma distribuidora que não tem tantos clientes. Ele quer fazer algo mais, né, individualizado. E a outra abordagem, que é a abordagem Snowflakes, é a abordagem que permite que as dimensões tenham relacionamentos entre si, sejam normalizadas, sejam particionadas em tabelas. Né? Então, eu poderia ter a minha tabela FADO ligada a uma dimensão principal, sei lá, produto. Aí a dimensão produto, ela tem subdimensões. O produto tem marca, o produto tem categoria. Então você acaba tendo uma indireção. Qual vantagem e qual desvantagem a gente consegue ver nessa abordagem de modelagem? Não existe certo e errado, as duas são usadas. A mais usada é uma delas, que já eu digo qual, para não induzir a resposta. Vai ter muito join. Vai ter muito join. Aqui eu vou ter mais tabelas. Se eu tenho mais tabelas, eu tenho mais join. Se eu tenho mais join, as minhas consultas tendem a consumir mais memória RAM, mais processamento do que estar fechado. Né? Mais memória RAM, mais tempo de processamento. Se transformar elas em dimensões. Aí, se a gente fizer um join a priori e transformar essas 3 tabelas em uma dimensão, a gente converteu no modelo estrela. O modelo anterior. Então, essa é a diferença do modelo estrela para os Snowflakes. Então, a gente tem uma estratificação da dimensão. Vantagem Uma é que... vantagem seria quando eu cadastrasse um novo produto, não precisaria cadastrar marca e a categoria. Eu não precisaria. Eu teria uma tabela de dimensão mais compacta. Se eu tiver muitos produtos da mesma marca
eu teria 2 atributos a menos na minha tabela de dimensão, porque para cada produto eu vou ter que repetir a marca, repetir a categoria, repetir tudo. Né? Então eu tenho menos armazenamento de dados, mas eu pago o preço na consulta. O modelo mais usado hoje em dia, disparadamente, o modelo estrela. Mas por quê? Porque normalmente o volume maior de dados está na tabela FAT, não nas dimensões. Né? Quando a gente... É aquele negócio da... Entrando mais dinheiro, né? Cara, não, mas eu tenho 2 GB de dados só de dimensão. Mas você tem 50 tera de tabela FAT. E aí, 2 GB? Ah, não, 2 GB não é nada. Percebe? A quantidade de dimensões é considerada. E aí é onde pode ter ganho. Por exemplo, se no lugar, se você tinha dimensão produto, dimensão marca, e como dimensões separadas no modelo estrela, aí sim, você migrar para um Snowflake onde faça esse tipo de coisa, pode fazer diferença. Diminuir a quantidade de dimensões é uma das estratégias para a economia de dados no warehouse. Mas diminuir a quantidade de dimensões, não estratificar, porque o armazenamento da dimensão é perto da tabela FAT. A tabela FAT é atualizada periodicamente. Quando a dimensão você faz update. Então, você não faz tanto insert nas dimensões. Então quer dizer que você pode fazer update na dimensão? Na dimensão pode. Na dimensão você pode fazer update. Por exemplo, se o meu produto, sei lá, o nome dele agora mudou. Né? Ou a marca mudou. Pronto. O produto é mais difícil dar o nome, né? Mas a marca mudou. Antes era Palmolive, agora é Colgate. Pronto, que é Colgate Palmolive, né? Shampoo pra dentro. Agora é marketing. Já sempre foi lá. Então, você mudou o nome, mas o produto que era vendido agora é dessa nova marca. E o histórico? Aí, o histórico que o lateral está preocupado são os dados da tabela FAT. Quanto vendeu desse produto naquele ano? Você perde a informação. Qual era a marca mesmo dele naquele ano? Aí você perde. Porque você sabe qual é a marca atual. Né? Então, as dimensões nos Snowflake são normalizadas, então tem menos redundância de dados. Aí, só que eu perco o tempo no join. Então, quando eu tenho Snowflakes, eu tenho que ordenar as subdimensões, né, da menor granularidade para maior granularidade, né, para favorecer o group by depois, né, quando eu juntar. Então, resumindo as vantagens e desvantagens, né, a clareza, se a gente olhar a clareza do modelo conceitual, vamos assim, os Snowflakes podem ser mais claros, né? No sentido de estar normalizado, estar mais próximo do meu diagrama entidade de relacionamento, que eu estou acostumado. Né? Mas, em compensação, é mais fácil de implementar o STAR, né? E sem contar que você ganha, né, nas consultas. As consultas são mais simples, são mais rápidas, que envolvem menos tabelas, tem menos jobs. E o número de tabelas acaba sendo um pouco menor, mas isso aqui não é nem vantagem nem desvantagem. O fato de ter menos tabela. Né? O principal benefício de ter menos tabelas, você percebe no desempenho da consulta. Na verdade, isso aqui sim que é vantagem. Então, se a gente pensa em converter um modelo para outro, basicamente é fazer o join das subdimensões em uma dimensão só. E aí você converte um modelo para outro facilmente.